Graça e paz, minhas irmãs, é um prazer nos encontrarmos nesse ano de 2026 com muita gratidão no nosso coração por atravessarmos mais um ano e estarmos na presença do nosso Deus, contando as bênçãos que Ele derrama sobre nós dia após dia. Nesse novo ano, estejamos caminhando e avançando em direção ao nosso Deus, em direção a fazer a vontade do nosso Deus, mas com os corações totalmente agradecidos por tanto privilégio de sermos filhas e filhos de Deus. É uma bênção termos esse ano que Deus nos dá, mais um ano de vida, mais um ano de caminhada cristã. E o tema do Desperta Débora, Fortalecidas para Avançar, nos conclama a uma comunhão íntima com o nosso Deus, sabendo que Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos fortalece. E aqui no versículo, que é o lema do nosso mês de janeiro, o Senhor diz para Josué 1:9: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Há uma missão para Josué, assim como há uma missão para cada uma de nós. E devemos ser fortes e corajosas, não temer, porque temos um Deus poderoso conosco, um Deus que está diante de nós e também na nossa retaguarda, de um lado e do outro, do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás. Ele nos cerca por trás e por diante, como diz o salmista. Então não devemos temer, né? Nós devemos nos sentir fortalecidas no Senhor e na força do seu poder, como diz o apóstolo. Devemos viver sentindo a presença do nosso Deus, percebendo que na nossa caminhada estamos avançando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sermos cristãos que seguem os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristãs fiéis, testemunhas fiéis de tudo quanto o Senhor Jesus deixou para nós. Testemunhas da sua vida e ministério, da sua morte e ressurreição, da salvação que nos presenteou de graça. Por isso nos sentimos fortalecidas. Entramos no ano de 2026 sabendo que o Senhor é conosco, que Ele nos guarda, que não devemos temer, que devemos avançar na direção dos céus e que não devemos nos distrair, que não podemos nos ocupar com coisas banais, mas sim seguir o nosso Mestre, aquele que veio e que serviu e que salvou e que libertou. Como ele dizia, repetindo o profeta Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, portanto me ungiu para dar vista aos cegos, libertar os cativos e todos aqueles que precisam de salvação. Então, nós devemos estar fortalecidas para cumprir uma missão. Assim como Josué, ele disse ser forte para cumprir a missão de acompanhar, de guiar o povo até a terra prometida. Então devemos também, minhas irmãs, viver em serviço do reino, ser feliz,
ser animadas diante da missão que o Senhor Deus traz para nós. Que seja um ano de frutífero, um ano próspero, um ano de muito trabalho, mas um ano de muitas sementes lançadas, de muitos frutos, né, para que o reino do Senhor ele seja grande aqui na terra, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam libertas, para que a nossa casa tenha vitória sobre o pecado, sobre a desobediência, que a nossa casa tenha vitória sobre os males e que os nossos filhos e filhas sigam esse Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. É o nosso principal objetivo, a nossa principal missão, é o nosso avanço, avançar em direção do reino de Deus para a salvação de todos aqueles que o Senhor nos der, para podermos testemunhar dessa graça maravilhosa, sermos fiéis, sermos testemunhas, sermos servas que evangelizam, que discipulam, que acompanham, que consolam, que sejamos e estejamos firmes, fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus. Amém.